Hello students, good evening! Boa noite, pessoal! Sejam todos bem-vindos. Welcome to our English course today. Sejam bem-vindos novamente à nossa aula de inglês de hoje. E, pessoal, hoje nós vamos iniciar uma lição. Semana passada nós fizemos o flashback, certo? Fizemos a avaliação referente às 3 primeiras lições do livro. E hoje nós iniciaremos a nossa Unit 16, certo? Nossa lição, unidade 16. Aqui a gente vai ter um divisor de águas, hein, gente? Em que sentido? A gente tem que ter na nossa mente agora que a gente vai precisar dividir nosso cérebro em 2 partes, ou melhor, em 3. Né? A primeira, entender que o que nós vimos até agora, do início do livro passado até hoje, a gente trabalhou presente. O que é presente? É algo que eu estou fazendo agora? Não. É algo que eu faço. É algo que acontece. Por exemplo, eu posso dizer que eu vou para o Rio toda semana. Eu estou no Rio agora? Não. Mas é algo que acontece. Eu vou para o Rio toda semana. Isso faz parte do meu presente, certo? Eu estudo inglês. Eu jogo futebol. Eu jogo futebol, algo que faz parte do meu presente, mas eu não estou fazendo agora. Então, o presente, gente, não é algo que está acontecendo necessariamente agora. O presente é algo que acontece no nosso dia a dia, no nosso presente, certo? Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vai começar a usar outra parte da nossa cabeça, que é passado. Vamos começar a entender o passado. E aí, ó, o passado já vem o quê? Coisa que aconteceu. Já não tem nada a ver com o que acontece, e sim que aconteceu. Mas por que a gente tem que ter isso em mente? Tem que ter cuidado. Porque a gente não pode misturar as bolas. Existem sinais nas frases que vão me demonstrar se ela está no presente e vão existir sinais que vão me mostrar se elas estão no passado. E que sinais são esses? É o que eu vou ensinar para vocês a partir de agora. Primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é o seguinte. Quando a gente fala I like, presente ou passado? Nós já sabemos que de cara eu bato o olho nisso aqui, eu sei que é presente. Por quê? Porque nós aprendemos lá atrás que toda vez que o verbo estiver na forma principal, ele está no presente. Então aqui eu vou entender como eu gosto. Mas se eu quiser trabalhar com, por exemplo, se eu quisesse dizer que eu gostei, o que vai mudar no meu verbo? Vamos lá. Eu vou continuar, obviamente, tendo 3 tipos de frases. Eu vou continuar com afirmativa, negativa e interrogativa, certo? Isso não vai mudar, tanto presente quanto passado vão continuar da mesma maneira. Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou ter que fazer quando eu falar de passado, eu vou ter que dividir meus verbos em regular e irregular. Ai, meu Deus do céu, não acredito nisso. No português era um saco. Agora vem isso no inglês para cá. Traz isso de volta para mim. Gente, entenda uma coisa. O passado em inglês ele é mais trabalhoso do que o presente. Ele é mais chato, requer memorização. Por que requer memorização? Porque a gente vai ter que saber, na nossa cabeça, ao longo das nossas unidades, dos nossos estudos, quais verbos estão aqui e quais verbos estão aqui. Porque a forma do verbo vai mudar de acordo com a categoria que ele estiver. Vamos começar pelo mais fácil? Vamos lá. Os verbos regulares são aqueles em que, no passado, basta eu acrescentar a terminação ED. Isso quer dizer que o final do verbo sempre vai terminar em ED para os verbos regulares. Então, por exemplo, se eu pego o verbo to play e digo para vocês que ele é regular, como é que vai ficar no passado? Played. Aqui, ó,
esse ED, eu não vou falar o ED na pronúncia. Não vou falar played, ok? Esse Ezinho não tem som. Eu vou pular da pronúncia da última letra do verbo, que é o Y, play, e vou direto para o D. Então, na pronúncia, ele vai fazer uma ponte aqui, ó. Played. Repeat. Played. Played. Muito bem, é isso. Isso é uma pronúncia de qualquer verbo regular, tá? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. To like. O verbo que eu mencionei lá no presente, né? Que é o verbo gostar. Como é que ele fica no passado? Ele é regular. Ah, então se ele é regular, basta eu botar o ED. Cuidado, porque aqui já não termina com E. Então basta eu colocar o D. Eu não vou precisar colocar de novo o E. Ok? E aí como é que fica a minha pronúncia? Podem falar, estou ouvindo. Muito bem, eu fiz a ponte igualzinho, ó. Liked. Liked. Eu não vou falar liked, tá bom? Eu não falo like, eu paro no K na pronúncia aqui, né? Like. Liked. Ok? Liked. É isso. Isso é a chave para a gente ter uma pronúncia legal. O Ezinho desaparece na fonética. No som dele some total. Ok? Um outro exemplo, ó, de um verbo regular. Deixa eu botar aqui. To study. Ele é um verbo regular. Mas aí a gente vai ter que ter um outro cuidado com ele. Ele é um verbo terminado em Y, assim como o play também é um verbo terminado em Y. Quando isso acontecer, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a letrinha que vem antes do Y. Aqui eu tenho A, que é uma vogal. Aqui eu tenho D, que é uma consoante. Quando eu tiver uma vogal, nada acontece, regra normal. Basta eu acrescentar o ED. Played. Y e o ED depois. Agora, se eu tiver uma consoante, no caso do to study, estudar, eu vou ter que substituir o Y pelo I. Então, ó, fica dessa maneira. Study, eu tirei o I, o Y e coloquei o I. Depois eu coloco o ED. Ficou esmagadinho aqui, né? Pronto. Ok? Studied. Muda a pronúncia? Não. Continua sendo studied, studied. Ok? Studied. Repeat. Studied. Studied. Study. Studied. Certo? É isso. Eu pulo daqui, studied, para lá. Continuo fazendo a ponte. Só mudou na fonética. O Ezinho desapareceu. Então, ó, vimos até agora que os verbos que terminam em E, que são regulares, basta a gente acrescentar o D. Os verbos que terminam em Y e são regulares, a gente observa a letra que vem antes. Se vier uma vogal, acrescenta o ED. Se vier uma consoante, substitui o Y pelo I e depois a gente acrescenta o ED. Certo? E aí tem uma infinidade de verbos. 50% dos verbos em inglês são regulares e os outros 50% são irregulares. Poxa, teacher, mas é fácil, isso aqui não é difícil. Basta eu tascar o ED. Beleza, concordo com vocês, não é difícil. A gente tem que conhecer, a gente tem que saber. Até agora nós já conhecemos 3. To like, to play, to like, to study. E vamos aprender outros nessa nossa lição. Mas deixa eu dar um exemplo para vocês agora de um verbo irregular. O que é um verbo irregular? O próprio nome já diz. Ele não vai ter essa terminação certinha. Ele não vai ter, ele vai ter uma forma direta e exclusiva daquele verbo. E aí eu vou ter que saber que o verbo é irregular e vou ter que conhecer o passado dele. Porque não dá para eu simplesmente usar uma regra, fazer uma associação, um jeitinho brasileiro, sei lá, fazer alguma coisa ali que me sinalize que ele é irregular. Não tem jeito. Verbos irregulares a gente precisa gravar, memorizar. Não adianta, não tem alternativa.
tá? E, por exemplo, um verbo irregular, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. O to eat, que é o comer. Ah, mas ele é irregular, então eu vou poder botar ed? Não. Como é que é o passado do verbo to eat? A gente vai ter que conhecer. E aí o verbo to eat vira ate. Aqui mudou as letras, né, de posição. Ate. O verbo to go, o passado é went. Olha como não tem regra. Virou uma coisa absolutamente estranha, ou absolutamente sem sentido. E é exatamente isso. Os verbos irregulares, aí que mora o perigo. O dos verbos irregulares, a gente precisa saber que aquele verbo é irregular e saber como ele fica no passado. Um outro exemplo aqui, ó. Verbos todos que nós trabalhamos até agora. To buy, que é o verbo comprar. Olha como fica o to buy no passado. Bought. B-O-U-G-H-T. To buy vira bought. Então, se eu quero dizer que eu compro, I buy. Presente. Eu comprei, I bought. Passado. Eu vou, I go. Eu fui, I went. Eu como, I eat. Eu comi, no passado, I ate. Eu jogo, I play. Eu joguei, I played. Eu gosto, I like. Eu gostei, I liked. Eu estudo, I study. Eu estudei, I studied. E assim vai, certo? Meu Deus do céu, fiquei assustado agora, bateu o desespero agora, como é que eu vou saber qual é que é o verbo, como é que fica no passado? Relaxem. Fiquem calmos, porque de lição em lição, eu vou apresentar alguns verbos para vocês. E aos pouquinhos a gente vai conhecendo. Conhecendo, trabalhando e automaticamente lembrando, né? Não adianta eu pegar uma lista para vocês e entregar aqui. Pessoal, ó, tem uma lista aqui de verbos irregulares. Vocês vão memorizar esses verbos irregulares. São 200 e poucos verbos. Vocês vão gravar e tá tudo certo. Não adianta, a gente não grava. Como é que a gente faz para saber, então, para gravar? Só praticando. É o que a gente vai fazer. A gente vai praticar, a gente vai treinar e automaticamente isso vai entrando na cabeça da gente. Certo? Percebam que eu disse aqui uma coisa. Eu joguei, eu gostei, eu estudei, eu comi, eu fui, eu comprei. Todas as frases são afirmativas. O que eu vou fazer, então, para que eu possa negar e perguntar? Vamos lá. Lembra que a gente, no presente, a gente trabalhou com os auxiliares do e does? Né? A gente usava o do para perguntar e o does para perguntar em terceira pessoa. A gente usava o don't. Que ótimo. Amo quando isso acontece. Botei de volta para pegar uma carguinha. Vou conversando com vocês aqui. Um minutinho só para dar uma carguinha ali. Então a gente pergunta com do e does em terceira pessoa. Como é que eu nego? Eu nego com o quê? Quais são os auxiliares que eu uso para negar? Vocês lembram? Temos que lembrar, porque senão a gente vai confundir tudo. É o don't e o doesn't em terceira pessoa, certo? Isso aqui são os auxiliares que eu uso para o present. O presente. Para fazer uma pergunta no presente, do does, e para fazer uma negativa no presente, don't ou doesn't. Beleza? Muito bem. E no passado? No passado, teoricamente, ficou mais simples. Por quê? Eu não vou precisar me preocupar com terceira pessoa. Aquele negócio de he, she, it, que a gente tinha que tomar cuidado lá no presente, no passado não existe. Tá? O mesmo auxiliar que eu usar para fazer uma pergunta no passado, eu vou usar para todos os pronomes. I, you, he, she, it, we, you, they. Todos que nós já conhecemos. Então, eu vou ter o mesmo auxiliar. E que auxiliar é esse? Nada mais é do que o nosso did.
Então, se eu quiser fazer uma pergunta no passado, eu uso o did. Então, olha só. Se eu perguntar para você o seguinte, ó. Do you like English? O que vocês entenderam? Você gosta de inglês? Do you like English? Vocês sabem que é presente porque eu usei o do. Agora, se eu trocasse o do pelo did, modifico a minha pergunta para o passado. E aí fica, did you like English? Vou até anotar aqui, ó. Did you like English? Fiz a minha pergunta. Você gostou do inglês? Certo? Então, olha só. Detalhe, hein? Importantíssimo. Lembra lá atrás que a gente falava no presente que quando a gente usa auxiliar, não se coloca S no verbo? Isso vai continuar no passado, tá bom? Ó, eu usei o did porque ele já sinalizou para mim de que eu tenho uma pergunta no passado. Então, eu não preciso do S no verbo, tá bom? Não coloquem. Se colocar, a gente vai estar cometendo um erro grave. Nós vai, a gente fomos, né? Nada disso, tá? Então, ó, did, verbo na forma principal. E se eu quiser negar? Se eu falasse, por exemplo, I don't like Japanese. Eu não gosto de japonês, né? Do idioma japonês. I don't like Japanese. Como é que eu falaria no passado? Eu não gostei de japonês. Basta eu usar o quê? O auxiliar didn't. Então, o didn't é o meu auxiliar para que eu negue. Então, quando eu falo uma frase no passado, eu vou usar I didn't like pasta, por exemplo. Eu não gostei de massa. Massa de comida, né? Lasanha, nhoque, essas coisas. Então, também não usei o S, ou melhor, também não usei o ED, porque eu estou me referindo a passado, mas como a frase é negativa, o auxiliar do passado é o didn't, então o verbo fica na forma principal. I didn't like pasta. E cuidado, gente, que aquela regrinha de não pronunciarmos o T continua valendo. Eu falo lá atrás com don't, I don't like, eu não gosto. I didn't like, eu não gostei. Certo? Então a pronúncia do apóstrofe T, ele some também no auxiliar da negativa no passado. Ok, gente? Tranquilo? O que eu vou fazer hoje? Coloquei na plataforma para vocês uma atividade onde vocês vão trabalhar somente com verbos desse jeito aqui, ó. Somente os regulares, tá bom? Então vocês vão fazer uma atividade onde vai ter somente verbos regulares. Isso quer dizer que todos os verbos vão terminar no passado em ED quando eu estiver fazendo uma afirmativa. Quando eu perguntar, eu uso o did. Quando eu negar, eu uso o didn't. Ok? Para negativas interrogativas, eu não preciso saber se o verbo é regular ou irregular, porque eu nunca coloco ele no passado. Eu nunca coloco ele no passado, é sempre na forma principal, porque o auxiliar está trazendo para mim a informação do tempo verbal, né? Então, basta eu saber que ele é regular para que eu possa fazer as afirmativas. Então, essa atividade vocês vão fazer na plataforma, tá bom? Eu não vou entrar em conteúdo de livro hoje. Hoje eu quero que vocês pratiquem os verbos regulares, tá bom? Beleza. Outra coisa, pessoal, faremos o seguinte. Lembra que nós vimos na última lição, antes do nosso flashback, some, any, you know. Ah, muito bem, vimos que o some é algum, alguma, alguns, algumas, né? Ou um pouco de, que eu utilizo em frases afirmativas. O any, algum, alguma, alguns ou algumas, em frases interrogativas, ou nenhum ou nenhuma em frase negativa. E o no significa nenhum ou nenhuma em frases afirmativas, onde eu vou ter que ter um sentido negativo. Isso aqui não é novidade para nós. Isso aqui nós já trabalhamos há uma lição atrás, certo? Qualquer dúvida, vocês me perguntem ou assistam às aulas anteriores, tá bom? Tá lá a explicação direitinho sobre isso, de quando a gente utiliza com exemplos, com tudo que tem direito. A gente não pode ter dúvida, tá? Muito bem, agora, lembra que eu disse lá atrás que a gente teria isso aqui como base para outras coisas que viriam à frente? E veio já uma primeira, ó. Agora eu não vou ter o some, o any e o no sozinho. Eu vou ter o something,
anything e o nothing. Juntos, formando uma outra palavra. Então, ó, something, lembrando que a palavra thing, sozinha, né, significa coisa. Thing, coisa. Quando eu junto aqui o something, eu vou ter o quê? Eu já sei que o some significa alguns, algumas, então na hora que eu junto fica alguma coisa. O anything, eu vou ter também alguma coisa em frases interrogativas ou, quando eu me refiro a coisas, eu falo nada, né? Ah, não tem nada acontecendo, não tem coisa nenhuma acontecendo. Então, em frases negativas, o anything vai significar nada. E o nothing também vai significar nada em frases afirmativas com sentido negativo. Vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui de cada para vocês, ó. I studied something for the test. Vamos lá, ó. Eu estudei alguma coisa para a prova. Eu estudei alguma coisa para a prova. Frase afirmativa, usei o something. Negativa. I didn't study. Ó, voltei para a forma principal. Só que agora, como é uma frase negativa, eu não posso usar o something. Eu tenho que usar o anything for the test. Então, ó, eu não estudei nada para a prova. I didn't study anything for the test. Não estudei nada para a prova. Pergunta, você estudou alguma coisa para a prova? Passado. Did you study? Como é uma pergunta, eu tenho que usar o anything. Só que agora ele vai ter o mesmo sentido do something lá em cima, né? Did you study anything for the test? Você estudou alguma coisa para a prova? E aí a frase negativa, uma frase igualzinha a essa aqui, ó. Só que agora afirmativa com sentido negativo. Eu vou dizer o seguinte, ó. I studied nothing for the test. Aí a gente tem o seguinte entendimento aqui, ó. Essas duas frases que eu sinalizei aqui, I didn't study anything for the test e I studied nothing for the test, as duas são iguais. As duas significam a mesma coisa. Qual que vocês acham que é mais usada? Qual que vocês acham que a gente mais ouve e mais vai se falar? Essa aqui. Por quê? Porque ela é mais curta, ela é menor, é mais rápida. Então, ó, I studied nothing for the test. Não estudei nada para a prova. I didn't study anything for the test. Nossa, ficou longa, né? Então, no inglês falado, né, tudo tenta se encurtar, né? A gente sempre encurta mais. Então, essa é a ideia. Então, tá errado se eu falar dessa? Claro que não. Mas é mais comum a gente ouvir dessa maneira. Certo? Ok? E aí a gente aplicou aqui as mesmas regras que a gente aprendeu lá atrás do some, any e no sozinho. Só que agora a gente tem o something, tá até aqui, vou só sinalizar aqui, ó. Something, anything, negativa, anything, interrogativa, e nothing, afirmativa com sentido negativo. Aqui é uma pergunta. Certo? Agora, tem um outro fulaninho aqui, que eu deixei ele separado, que é o tal do everything. Every nós aprendemos que é todo ou toda, né? Every day, todo dia, certo? Every morning, toda manhã, isso aí a gente já sabe. Aqui eu juntei o todo ou toda junto com thing, coisa. Quando eu falo toda coisa, faz sentido? Não, né? O everything eu vou ter sempre o sentido de tudo. Generalizei, certo? E aí qual é a regra do everything para que eu possa usá-lo? Não tem regra, depende do contexto. Eu posso usar o everything tanto para afirmar, quanto para negar, quanto para perguntar. Então, ó,
eu posso dizer o seguinte: I studied everything for the test. Estudei tudo para a prova. Aí eu vou fazer uma pergunta. Did you study everything for the test? Você estudou tudo para a prova? Aí a pessoa vai falar, I didn't study everything for the test. Eu não estudei tudo para a prova. Então perceberam que o tudo, ele encaixou tanto na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Certo? Então ele não tem regra. Combinado? Joinha, joinha? Show de bola? Muito bem. Pessoal, coloquei sobre isso também uma tarefa lá na plataforma. Então hoje vocês vão simplesmente praticar a utilização do something, anything, nothing e o everything e praticar os verbos regulares no passado. Tá bom? Semana que vem a gente entra com conteúdo do livro. Beleza? Ok? Muito bem, gente. Qualquer dúvida me chamem, tá? Me sinalizem, me perguntem, não deixem passar. Combinado? Bye bye, students. Have a nice week. Tenha uma ótima semana. See you next class. Bye bye. See you.